Olá pessoal, tudo bem com vocês? Salve a Maria Imaculada! Queria falar hoje sobre Frei Damião, o santo nordestino, pouco conhecido infelizmente até pelos próprios nordestinos, né? Pouco valorizado. Nós às vezes valorizamos muito os santos da Europa, os santos europeus, que tem muitas histórias de santos e santos de Deus pelo mundo inteiro, mas não conhecemos os santos e santas que viveram no Nordeste brasileiro, viveram no nosso Brasil. Então eu quero fazer uma série de vídeos falando sobre os apóstolos do Nordeste, os apóstolos do sertão, homens e mulheres que viveram a fidelidade a Deus, viveram santamente, dando exemplo de vida. Então, começando no vídeo de hoje falando sobre o santo Nordeste, Frei Damião. Frei Damião de Bolzano, ele nasceu na cidade de Bolzano, na Itália, filho de pai e mãe camponesa, ou seja, os pais dele eram muito carentes, camponeses, viveram na cidade de Bolzano, na Itália. O nome do pai dele era Félix Gianotti e a mãe Maria Gianotti. Pessoas simples, camponeses, humildes, mas embora simples e humildes, eram muito católicos. Então ensinou seus filhos desde pequeno a fé católica, ensinou a importância da fé católica. E Frei Damião teve, né? Eu vou contar a história de Frei Damião, mas ele teve 3 irmãos. Um dos irmãos dele foi sacerdote na Itália, viveu como padre na Itália. A irmã dele foi religiosa e a outra irmã casou e ele teve um sobrinho. Frei Damião foi batizado com o nome de Pio Gianotti. Pio quer dizer piedoso, o homem piedoso, que tem piedade. E lembra também um grande santo da Igreja Católica, São Padre Pio de Petrocina. Frei Damião também entrará para a mesma ordem franciscana, a ordem dos frades menores, dos capuchinhos, igual o Padre Pio de Petrocina. Tem uma grande semelhança entre os dois. E Frei Damião, desde criança, ele sempre gostou, os pais dele relatam que era uma criança sempre que gostava do silêncio, né? Ele era uma criança como qualquer outro, gostava de brincar também, mas ele gostava de ficar em silêncio. Diferente das outras crianças, ele gostava de ficar num lugar mais silencioso. Ele entrava para o seu quarto para rezar o seu Santo Rosário e ficava contemplando a natureza. Os pais dele disseram que ele ficava contemplando a natureza, o céu, a natureza, as árvores e rezando o seu Santo Rosário. E sempre andando com o seu crucifixo. Desde criança ele nunca largou o seu crucifixo até a sua morte, até ir para o céu. Frei Damião, aos 16 anos, entrou para a ordem dos frades menores, dos capuchinhos, entrou para o convento, aos 16 anos de idade, embora teve que interromper o seu convento, né? Ele teve que interromper ali o seminário com 19 anos de idade, porque ele foi convocado para a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, aos 19 anos de idade, Frei Damião vai para a linha de frente da Primeira Guerra Mundial. Vai ser soldado, ele foi soldado, serviu por 3 anos como soldado da Primeira Grande Guerra Mundial. E ali já aconteceu um grande milagre, porque os colegas de Frei Damião, os amigos dele que conseguiram escapar vivos da Primeira Guerra Mundial, relataram que por diversas vezes as balas passavam perto da cabeça de Frei Damião, passavam perto do seu peito, não atingiam Frei Damião. Então Deus já livrou ele ali da morte, porque ele tinha uma grande missão para realizar, né? Uma missão essa, principalmente no Brasil, no Nordeste brasileiro. Frei Damião, então, depois da Primeira Grande Guerra Mundial, voltou para o seminário e no ano de 1923 ele se ordenou sacerdote, padre. Aos 25 anos de idade se ordena padre, sacerdote. Ficou por alguns anos ali sendo sacerdote na diocese na Itália, no seu país de origem. E em 1931, Frei Damião vem para o Brasil. Frei Damião chega em 1931, vejam bem, quando Frei Damião chegou no Nordeste brasileiro, ele se estabeleceu no convento da Penha, no Recife, na capital de Pernambuco, Recife. E quando ele chegou aqui no Nordeste brasileiro, Padre Cícero Romão Batista ainda estava vivo, Lampião também vivia naquela época ali, né, quando Frei Damião chegou. E após 3 anos que Frei Damião estava aqui no Brasil, morre Padre Cícero Romão Batista, com 90 anos de idade. Então logo depois, 3 anos após a chegada de Frei Damião, morria Padre Cícero. Então Frei Damião foi o sucessor de Padre Cícero Romão Batista, né? O povo nordestino tinha uma ladainha que eles gostavam sempre de rezar: valei-me Nosso Senhor Jesus Cristo, valei meu Padre Cícero, valei-me Frei Damião. Então Frei Damião ele chegou, né, se estabeleceu no Recife. A primeira missa que Frei Damião celebrou foi na cidade de Gravatá, Pernambuco. A primeira missão dele foi Gravatá, Pernambuco, primeira missa realizada por Frei Damião. Só que ele não se estabeleceu em nenhuma paróquia, nem diocese. Frei Damião era um padre missionário, um padre que vivia, era peregrino, que vivia em missão. Vivia peregrino em missão pelo Nordeste brasileiro. Frei Damião percorreu o Nordeste brasileiro inteiro, evangelizando o povo nordestino. Onde tinha cidade, onde tinha localidade. Do Rio São Francisco para cima, Frei Damião andou em toda a localidade, toda a cidade, todo o povoado, levando a palavra de Deus, evangelizando e realizando suas santas missões. Principalmente em 4 estados brasileiros, principalmente Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Ceará, foi onde ele realizou mais missões. Então Frei Damião realizava santas missões. O que consistia essas santas missões de Frei Damião? O que ele fazia?
Normalmente as Santas Missões duravam 7 dias, uma semana. Então ele acordava 4 horas da manhã, tocava o sino e chamava o povo para a procissão. Então a Santa Missão começava com a procissão às 4 horas da manhã, depois 7 horas da manhã tinha a Santa Missa e depois ele passava o dia confessando o povo. Confissão incansavelmente, ele chegava a confessar 300 pessoas por dia, ficava de 10 a 12 horas confessando o povo. Era uma multidão de pessoas que iam para as Santas Missões buscando Frei Damião, este homem santo. E aqui nós vemos a pequena imagem de Frei Damião. Nesta pequena imagem de Frei Damião nós vimos como ele se vestia com o hábito de São Francisco, né, o hábito dos capuchinhos, dos frades menores capuchinhos. O crucifixo na mão direita, que ele desde criança usava, como eu falei para vocês, e sempre andava com o crucifixo na mão. E do outro lado, na outra mão, o Santo Terço, na sua cintura o Santo Rosário, e andava descalço ou com sandálias franciscanas. Esse era Frei Damião de Bolzano. Frei Damião de Bolzano, o povo, ele era italiano, como eu falei para vocês, ele chegou no Brasil, não sabia falar muito bem o português, então os primeiros sermões de Frei Damião ele escrevia para decorar os sermões, para falar para o povo, né? Porque ele não sabia falar bem português. Depois o português dele foi começar a melhorar e ele arrastava multidões. Quando o Frei Damião chegava na cidade para realizar as Santas Missões, a cidade poderia ter 5, 6 mil habitantes e ela enchia com 20, 30, 40 mil pessoas vindo para as missões. As pessoas, naquele tempo, o sertão nordestino, não existia estradas, né? O sertão nordestino não existia estradas, não tinha energia elétrica, então eu vejo a dificuldade desse missionário, né? Ele percorria esses estados, a região nordestina inteira, a pé, depois a cavalo e depois teve um transporte de carro. E as pessoas, a multidão era tão grande que tinham que fazer um palanque na cidade para que o Frei Damião pregasse. Então o Frei Damião realizava o que nas Santas Missões? Realizava casamento, realizava batizado, realizava confissões incansavelmente, como eu falei, mas também realizava a unção dos enfermos, extrema unção para quem estava doente, realizava aconselhamentos para que as famílias que estavam brigadas naquela localidade fizessem a paz. Então Frei Damião, perguntaram certa vez, Frei Damião, o que você faz nas Santas Missões? O que é o objetivo principal das Santas Missões? Aí Frei Damião não disse que o objetivo principal das Santas Missões dele era livrar o povo nordestino do demônio, fazer com que o povo nordestino não saísse da verdadeira e única igreja católica, apostólica, romana, e não abraçasse um falso credo. O objetivo, ele dizia, era salvar almas. Olha aí, né? Essa era a missão principal de todo sacerdote católico. Frei Damião fazia isso muito bem. Por isso que ele arrastava multidões, né? Frei Damião arrastava multidões pelo seu exemplo, pela sua virtude, a virtude de um homem santo, vivia santamente, né? Com sua batina surrada, né? Vivia com sua batina surrada, humildemente, a cavalo, a pé, andando, peregrinando, de uma cidade para outra. Ele é incansável, acordava de 4 horas da manhã até 11 horas da noite, incansavelmente. Quando acabava a missão na cidade, na localidade, ele já ia para outra. Impressionante. Se você for ver, os biógrafos de Frei Damião dizem que o que ele fez andando a pé dava para percorrer o mundo inteiro, né? Pela todas as peregrinações e missões que ele fez pelo Nordeste brasileiro. Bem, as pregações de Frei Damião, muitos diziam, era um homem velhinho, pobre, bom para o povo nordestino, era assim. Mas Frei Damião era duro, incisivo em suas palestras e pregações, né? Um dos primeiros sermões de Frei Damião, ele dizia, homens sem fé, pecadores mergulhados na lama, adúlteros amancebados, né? Abandone a via de pecado. Frei Damião falava do inferno, dos castigos, do céu, inferno e purgatório em seus sermões. Era duro contra o pecado. Pedia para o povo parar de pecar, porque isso iria levar eles para o inferno. Então essas eram as pregações de Frei Damião, de seus sermões. Frei Damião se baseava no Concílio de Trento, no Santo Concílio de Trento. Então Frei Damião não acompanhou as inovações pastorais que vieram após o Concílio Vaticano II, né? Frei Damião passou 66 anos pregando no Nordeste brasileiro, chegou em 1931 e faleceu no dia 31 de maio de 1997, com 99 anos de idade. Este homem, incansavelmente, ele tinha um problema na coluna. Frei Damião tinha um problema na coluna. Aqui na imagem não retrata muito bem, mas ele tinha um problema na coluna e essa coluna dele ficou encurvada devido ao problema dele. E chegou ao queixo dele, a cabeça, a mandíbula dele ficar encostado no peito dele. E tinha problemas para respirar, até para se alimentar, mas era incansável. Nunca parou suas missões, só parou poucos meses antes de falecer, com 99 anos de idade. Que exemplo de homem, que santidade de vida, né? Um homem como nós, mas que se entregou totalmente ao nosso Jesus Cristo, a sua missão de sacerdote para salvar almas. E ele, como eu disse, não seguiu as inovações pastorais, então por isso ele foi perseguido pela ala modernista da Igreja Católica. Este homem, ele permaneceu baseado no Concílio de Trento, pregando a verdade da tradição da Igreja Católica, não acompanhou as inovações pastorais. E também ele era anticomunista.
anticomunista. Frei Damião foi anticomunista, combateu o comunismo. No tempo que Frei Damião pregava no Nordeste brasileiro, infelizmente, existiam as ligas camponesas, que eram ligas comunistas. E aí perguntaram, Frei Damião, por que você não apoia as ligas camponesas? Ele disse, não, jamais. Eles são desordeiros e comunistas. Então ele pregava contra o comunismo. E por isso ele foi perseguido pela ala modernista e pela ala comunista, infiltrada dentro da Igreja Católica, da maldita teologia da libertação, que era forte no Nordeste brasileiro, principalmente naquele tempo, no Brasil. Era muito forte. Então Frei Damião foi perseguido. Em algumas paróquias de diocese do Nordeste ele foi proibido de fazer suas missões. Que coisa triste. A perseguição maior aconteceu em 1975. Em 1975, na diocese de Crato, Ceará, aconteceu a perseguição pior. O bispo do Crato, Ceará, que era uma diocese imensa, não era só a cidade do Crato, era uma diocese que abrangia uma região inteira. E o bispo do Crato, em 1975, proibiu o Frei Damião de fazer missões em todas as paróquias da diocese. Que coisa triste, né? A perseguição que ele sofreu, e o povo sofreu com essa perseguição. Frei Damião também pregava muito contra o espiritismo e contra o protestantismo também. Ele escreveu um livro chamado Em Defesa da Fé. Pesquisa no YouTube esse livro depois, no Google. Um livro chamado Em Defesa da Fé, escrito por Frei Damião. Ele batia de frente contra o espiritismo, contra o espiritismo e contra o protestantismo. Frei Damião, nos seus sermões, ensinava, certa vez em um dos sermões ele disse, quando você se deparar com um protestante, é preciso se benzer e fazer o sinal da cruz. Então vejam, né? Ele combatia de frente, né? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas dizem, não, nossos irmãos separados, vamos rezar para nossos irmãos separados. Não, Frei Damião sabia muito bem que os protestantismos eram inimigos da fé católica, né? Não é a verdadeira igreja. Ele dizia que a única verdadeira igreja que salvava era a igreja católica, apostólica, romana, e pregava isso. Bem, Frei Damião, ele realizava muitos milagres, realizou muitos milagres, muitos prodígios, né? Nós temos relatos de muitos milagres e prodígios. Eram 3 os tipos de milagres que Frei Damião realizou. Os milagres de salvação, que eram os milagres de salvação que Frei Damião realizou? Cura, conversões, sucesso financeiro, né? Melhoria financeira para quem estava com dificuldade financeira. Os milagres de castigo, que eram pessoas que sofrido uma morte súbita ou então que se transformavam em bicho. E eu vou relatar para vocês, não vai dar tempo de relatar nesse primeiro vídeo, mas no segundo vídeo que eu vou gravar, eu vou relatar muitos desses milagres que Frei Damião realizou. E o outro milagre, além dos milagres de castigo e milagres de salvação, tinha os milagres também de natureza. Frei Damião ele tinha um domínio sobre a natureza, domínio grandioso sobre a natureza. Nesse milagre também da natureza, Frei Damião adivinhava. Frei Damião conseguia adivinhar as coisas antes das pessoas falarem. Quando vinham falar para ele, ele já dizia, eu já sei, é isso, é isso, é isso. Então, milagre de adivinhação. E também tentativa de morte. Tentaram matar Frei Damião algumas vezes e ele foi livre da morte. Vou citar um dos milagres que Frei Damião realizou na terra de Padre Cícero Romão Batista, Juazeiro do Norte, Ceará. Ele estava fazendo uma missão certa vez em Juazeiro do Norte e chamaram uma mulher. Disse que a mulher estava desenganada pelos médicos, que o médico deu poucos dias para essa mulher. Então Frei Damião foi lá na casa dessa mulher e ela já estava desenganada pelos médicos. Então Frei Damião foi lá para dar extrema unção, mas chegou lá, ele só confessou a mulher e abençoou a mulher e disse, você vai ficar boa. No outro dia a mulher ficou boa, sã, totalmente curada. Grande milagre de Frei Damião. Quando ele era chamado, ele sempre ia para as casas onde ele era chamado para visitar um doente, para dar extrema unção, para fazer o sacramento da confissão, para aconselhar esse doente, para confessar esse doente e amenizar suas dores e sofrimentos. Certa vez, Frei Damião foi chamado para visitar um doente numa noite e Frei Damião foi lá. Quando chegou nessa casa, era uma cilada, era uma armadilha, né? Ele chegou nessa casa desse doente e era uma armadilha. Esse homem estava com uma peixeira, né? Para matar Frei Damião. E quando Frei Damião chegou nessa casa, pensando que era para visitar um doente, para confessar, para levar a extrema unção, o homem veio com a peixeira armada para tentar matar Frei Damião, mas aí, né, de repente Deus tocou no coração dele, ele se arrependeu, jogou a faca de lado, se arrependeu e pediu para Frei Damião confessar ele. Então veja, são muitos milagres que Frei Damião realizou. No próximo vídeo eu irei contar mais. Eu peço a você que curta. Se gostar desse vídeo, curta, compartilhe com seus contatos, divulgue, ajude-nos a evangelizar. Eu irei trazer agora, com fé em Deus, eu irei toda semana agora colocar um vídeo novo no Instagram, no YouTube. Nós, a Associação Diocesana Sérgio Maria, iremos fazer esse trabalho. Mas eu peço a vocês, curta, compartilhe esse vídeo, não só no Instagram, mas se inscreva se você não é inscrito no canal do YouTube. Ajude-nos a evangelizar. Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado. Salve Maria Imaculada.